Graça e paz, eu sou o Pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal. Essa é a parte 2 do estudo sobre usos e costumes. E biblicamente, é possível que algum profeta se engane? Sim, biblicamente sim. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, olha o que está escrito. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O profeta Samuel foi mandado por Deus à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi a rei de Israel. E Davi era ainda um menino, um adolescente. Samuel fala para Jessé: chama os teus filhos aqui. Jessé começa a chamar os filhos. E os filhos de Jessé eram bonitos, eram altos, eram fortes. Eles eram guerreiros do exército de Israel. Eles eram homens realmente que pela aparência você falava, não, esse cara é o cara. E Samuel começa a ver o primeiro entrar e ele fala, esse daqui é o que eu vou ungir. Deus fala, não. O segundo, o terceiro. Aí Deus fala, não vejo como você vê. Vocês veem a aparência, eu vejo o coração. Aqui está claro que o profeta Samuel era um profeta usado por Deus, ele conversava com Deus, ele ouvia a voz de Deus claramente, nitidamente, ele era guiado pela palavra de Deus, ele profetizava em nome do Deus vivo. O profeta foi enganado pela sua própria cabecinha de achar que a aparência física era aquilo que ia salvar o povo de Israel e colocar um novo rei, uma majestade soberana que ia realmente ajudar o povo. Só que Deus falou, eu não estou interessado em aparência física, eu estou interessado no coração. E o coração desses daí eu não escolhi, eu escolhi o coração de Davi. E Davi, meus amigos, era ruivo. Biblicamente, o ruivo, na história dos hebreus, ele era amaldiçoado. Tanto é que ele cuidava das ovelhas malhadas do seu pai Jessé. Ele não era digno nem de cuidar das ovelhas boas, era das ovelhas defeituosas, das ovelhas que tinham manchas pretas, que tinham defeitos, que eram mancas, que tinham doença. Para você entender a cabeça da cultura daquela época. Porque eles olhavam com a aparência, infelizmente isso acontece hoje. Eu mesmo, eu como pastor, eu já fui muito criticado, já me questionaram, você é pastor mesmo? E sem falar dos olhares tortos, eu nem vou citar os olhares tortos, porque eu ando de uma forma comum, camiseta, calça jeans, tênis, eu não fico me vestindo de uma forma para mostrar ou tentar mostrar a minha santidade para as outras pessoas, porque realmente isso não importa. Você tem que viver uma vida de santidade diante de Deus, você tem que ser salvo diante de Deus e praticar o que Deus pede para você praticar. O seu coração ele tem que estar limpo diante de Deus, o seu coração tem que ser sincero diante de Deus, porque a Bíblia diz aqui, não sou eu que estou dizendo, que Deus ele vê o coração do homem. Ah, mas então agora eu vou me tatuar, vou colocar 10 piercing. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Porque se a Bíblia também diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós somos ali guiados pelo Espírito de Deus e que também somos escravos de Cristo, você não pode tomar atitudes para a sua própria vida sendo que algo te condena. Se para você a tatuagem é algo que o Espírito Santo não quer que você faça, não faça. Se um brinco, um piercing, enfim, não faça. Mas eu não posso chegar aqui para você e falar, não, isso aí é pecado porque eu não gosto, porque eu acho errado. O que eu acho não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, muitas vezes. Porque o eu acho, ele dá uma margem para muitas coisas. E o que a Bíblia fala, ela não dá margem, ela é clara, ela é direta. E ela é centralizada na vontade de Deus. E não é centralizado parcialmente na vontade de alguém. Essa é a ideia. E é aí que nós devemos puxar, ou seja, extrair da vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. E sobre essa beleza exterior que nós estamos falando, sobre essa perfeição desse estereótipo para mostrar ou para tentar mostrar o quão santo é uma pessoa só pela aparência, olha o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então não é a nossa aparência física que deve mostrar a beleza de quanto nós somos crentes ou cristãos, do quanto nós acreditamos em Deus, não. O que mostra realmente que nós somos filhos de Deus, o que mostra a nossa beleza diante da santidade é o nosso interior. Isso é o apóstolo Pedro que está falando, novamente não sou eu que estou falando.
Pesquise na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, e leia, você vai entender. Pedro está deixando claro que não é o exterior, não é a sua aparência física que vai mostrar o quão santo você é, o quão bom você é. Não é o seu exterior que faz diferença. Não é o quanto você é bonito, o brinco, o ouro que você põe, a roupa linda que você põe ou não. Então, não é isso, é o seu interior. O seu coração, como é que tá? Ele tá voltado para Deus? Você tem orado, jejuado, lido a palavra de Deus, congregado na igreja com outras pessoas, a comunhão dos santos? Você tem praticado o que Deus manda na sua poderosa palavra? Beleza, praticou, show. Agora, como que eu falo para uma pessoa que veio do mundão, que tem um monte de tatuagem no rosto, teve um monte de buraco furado no piercing, no nariz, no rosto, enfim... Quer dizer que essa pessoa ela não é digna, então, de ser salva, ou não é digna de ser incluída na comunhão dos santos por causa da sua aparência física? De modo nenhum. Essa pessoa ela tem tanto o amor de Deus quanto você, que se julga muito cristão, que se julga muito religioso. Essa pessoa ela tem tanto o amor de Deus em sua vida, foi tão alcançado por Deus, tanto quanto eu e quanto você. Nós não podemos julgar então porque essa pessoa, por causa da sua aparência física, ou muitas vezes como a forma que essa pessoa se expressa, como a forma que ela entendeu e aprendeu de se expressar, que ela não deve ser, que ela não foi alcançada por Deus, ou que para ser alcançado ela precisa mudar tudo isso, desconstruir essa aparência física que ela construiu ao decorrer da sua caminhada para poder ser aceita por Deus. Não. Nós lemos em Samuel que Deus ele vê o coração. Ele está olhando para você, ele não está vendo você, os seus dentes, os seus olhos, o seu rosto, o seu cabelo, se está cortado, se não está, não. Ele está vendo o seu coração. O seu coração está sendo sincero e aberto diante de Deus, ou o seu coração está fechado, omisso, orgulhoso, longe de Deus, mas a aparência física está perfeita. O que é mais importante então? O que você julga ser mais importante para você? Aparência exterior ou aparência interior? Coloca aqui embaixo nos comentários para eu poder saber a sua opinião. Lembrando que esse vídeo tem título e caráter de informação, de ensino, de ajudar o que realmente diz aqui na palavra de Deus. Esse vídeo aqui tem o objetivo de ajudar você que muitos anos foi escravizado ou acorrentado nessas correntes da religiosidade dentro da igreja cristã e evangélica, que infelizmente não são pautados na palavra de Deus, são pautados na opinião de outras pessoas que dizem dominar a palavra de Deus. Agora, vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o soberano e eterno Deus, que veio para salvar nossa alma, que se entregou por nós naquela cruz. Vamos ver o que ele falou. Ele, o Senhor Jesus, falou sobre a aparência física dos religiosos da época, os fariseus. Isso está no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Olha que interessante. Acompanhe na sua Bíblia. Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha o que o Senhor Jesus falou dos líderes daquela época. Os fariseus e hipócritas, os mestres da lei, se vestiam de forma majestosa, andavam com as melhores vestes, andavam muito bem vestidos, não saíam de casa sem se pentear, sem passar óleo nos seus cabelos, sem se vestir de uma forma muito exemplar, e gostavam de ser aplaudidos, de ser observados, de receber a honra dos homens. Jesus falou para eles: vocês são como sepulcros caiados, vocês estão bonitos por fora, mas estão horrivelmente feios por dentro. E sepulcros caiados seriam nada mais nada menos do que uma cova de uma pessoa morta. Porque você pode fazer um prédio ali, você pode construir, colocar pedra de mármore, pintar, colocar ouro, mas por dentro, o que tem ali por dentro daquela cova? Tem barro, tem areia, tem bicho comendo aquele ser humano que está morto, que está dentro de um caixão. É bonito uma cova por dentro? Eu nunca vi, mas eu imagino que não. E Jesus dá o exemplo aqui. Vocês não podem agir assim. Vocês são aparentes de uma coisa, mas vocês vivem de outra forma.
Essa não é a ideia do cristianismo. A ideia do cristianismo não é te dar uma aparência, um estereótipo físico para você. A ideia do cristianismo é fazer com que você seja transformado e que você não ande segundo os padrões do mundo, mas que você ande segundo os padrões da palavra de Deus, que são guiados pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. É o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, que vai te dar as regras e preceitos para que você venha seguir e assim venha caminhar em direção à salvação eterna de Deus para a sua vida. Essa é a forma correta. E Jesus repreende esses homens dizendo que não é assim. Vocês falam uma coisa, mas não praticam. Vocês são hipócritas. E você leu o texto comigo. E se você não leu, eu recomendo que você leia todos os textos que eu estou citando aqui, para você ver que o que eu estou falando não é a minha opinião. Não é a opinião do pastor Júlio, um mero mortal. É o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. De usos e costumes, de religiosidade, de coisas que foram incluídas na igreja cristã. Ainda no Evangelho de Mateus, só que agora no capítulo 15, versículo 11, o Senhor Jesus está comendo ali com seus discípulos e os fariseus começam a falar, eles comem, mas não lavam a mão. Eles são impuros porque eles não lavam a mão antes de comer. Olha que interessante que o Senhor Jesus fala. Mateus, capítulo 15, versículo 11. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Veja bem, preste atenção, o que o Senhor Jesus quer dizer? Porque a tradição daquela época era seguir essa regra, essa norma obrigatória para todos. Que se você fosse comer, você tinha a obrigatoriedade de lavar a mão. Eu concordo que nós temos que lavar a mão. Mas a intenção dos fariseus e dos homens da lei daquela época eram condenar Jesus e dizer ali para todos os que estavam observando ali, que estavam próximos, que Jesus e seus discípulos eram impuros. A intenção ali daquele momento foi essa, dizer que Jesus não era filho de Deus porque ele praticava coisas de impureza, não lavava a mão, esse era o exemplo. Só que Jesus rebate e fala, não é o que entra que vai contaminar, é o que sai. Meus irmãos, o que sai da onde? Jesus não está falando de um vômito de um ser humano. Jesus está falando daquilo que sai da boca do homem, as palavras do homem é o que contamina o homem. É o que está dentro do seu coração que te contamina. Porque nós lemos em Samuel que Deus olha o coração. Então é do coração que procede o entendimento, o conhecimento e as palavras. É o teu coração. Quando nós falamos de coração na Bíblia, coração, ele significa 3 coisas: conhecimento, sentimento e vontade. Então do nosso coração é que vai sair coisas que podem nos contaminar. E não é ao contrário, não é o que nós vamos comer com as nossas mãos que vai nos contaminar, que vai contaminar o nosso coração e a nossa mente e nos tornar impuros diante de Deus. Não, o Senhor Jesus mais uma vez rebate aqui os religiosos da época dizendo que não é o que entra, é o que sai, é o que está dentro de você que realmente contamina você. Veja que é Jesus falando. Jesus está sempre combatendo essa religiosidade que sempre vai levar para o caminho longe da salvação. E não é o caminho que Jesus tem para nós. Pegue o exemplo bíblico. Isso eu vou repetir algumas vezes para que fique cravado no seu coração. Use os preceitos da Bíblia como regra de fé. Use o que está escrito na Bíblia como regra de fé. Consulte aquilo que estão pregando para você se está na Bíblia Sagrada. Consulte se aquilo que você está ouvindo numa pregação está realmente pautado na Bíblia Sagrada. Porque se não estiver, lança fora. Não perde teu tempo. Não gasta a sua energia, os seus esforços por aquilo que realmente não merece a sua atenção, porque não é a verdade absoluta de Deus. E em um certo momento, o Senhor Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de João capítulo 7, nós vamos ler o versículo 24. Só que se você for ler o capítulo 7 inteiro, você vai entender o contexto. Jesus está ali numa festa, a festa das cabanas. E nessa festa o Senhor Jesus vai lá e prega. Só que os religiosos daquela época, como eu já falei nesse vídeo, eles tinham um estereótipo externo. Eles tinham uma aparência. E Jesus não andava de acordo com essa aparência. E aí no versículo 24 do capítulo 7 de João, olha o que Jesus fala. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Por quê? Porque eles viram Jesus pregar, eles começaram a julgar entre si se o que Jesus estava falando era realmente correto, se por que Jesus estava pregando, quem era esse que estava pregando. A ideia do texto é um julgamento porque ele não fazia parte da seita dos fariseus, ele não fazia parte do grupinho dos religiosos, então ele foi julgado, ou seja,
Quando você não é aceito num determinado grupo, de seja qual for a religião, você é julgado por não ser igual a eles, por não pensar igual, por não andar igual, por não se vestir igual, por não falar igual. E Jesus, ele não era totalmente igual a eles. Jesus não fazia questão nenhuma de se parecer com eles. O Senhor Jesus fazia questão de se parecer com o homem santo que era. O Senhor Jesus mostrava a santidade realmente ali no seu dia a dia, na prática do seu dia a dia, em todas as coisas que ele fizesse. Em todos os momentos, com todas as pessoas. É o dia a dia do Senhor Jesus que mostrava para os discípulos e apóstolos o exemplo de santidade que ele queria e que Deus queria para nós. E ele é julgado por esses homens religiosos. Ele fala, não julguem pela aparência, sejam justos no julgar de vocês. E infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas são julgadas pela aparência, porque pela roupa que estão vestindo, pela forma que falam, se tem uma tatuagem no corpo, se usam um brinco, se usam um alargador, se usam um piercing, enfim. Essas pessoas são julgadas injustamente, porque não são parecidas com outras pessoas que estão julgando elas. Esse é o grande problema de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade nunca saíram da religiosidade. E esse é o ponto principal. Você tem que largar a religiosidade e se abraçar ao verdadeiro cristianismo de Cristo. É Ele que vai realmente te levar por caminho da salvação. E é essa imparcialidade que atrapalha de muitas pessoas serem alcançadas pelo reino de Deus. De muitas pessoas serem incluídas no reino de Deus, incluídas na salvação, na promessa de Deus. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 2. Olha que interessante, Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. O apóstolo Tiago deixa claro, não é para vocês tratarem as pessoas porque elas estão vestindo uma roupa bonita ou porque estão vestindo uma roupa feia. Uma roupa cara, uma roupa barata, porque o carro da pessoa é um carro importado ou é um carro nacional, porque é um carro básico, porque não é. Enfim, você não pode julgar as pessoas, você não pode tratar as pessoas com parcialidade. Você tem que ser imparcial. Se você observar, leia os evangelhos, você vai entender. O Senhor Jesus, ele nunca foi parcial, ele sempre foi imparcial, ou seja, ele tratava todos por igual, mesmo conhecendo a todos. Ele comia com pecadores, ele comia com publicanos, ele andava com pessoas que eram rejeitadas pelo aquele sistema religioso da época. Ele sempre fazia questão de mostrar que o reino de Deus é um reino inclusivo. E quando eu falo inclusivo, eu não estou dando margem para essa seita que está saindo hoje em dia, essa inclusão de gênero. Não estou falando disso. Eu estou falando de inclusão de homem e mulher que creem em Deus. Homem e mulher que crê em Deus e que acredita que o Senhor Jesus é a plena suficiente salvação, que é através do Senhor Jesus que se alcança a salvação pela graça de Deus. Eu estou falando dessa inclusão na igreja, inclusão que eu falo de pessoas que creem em Deus, de homens e de mulheres, deixando bem claro, homens e mulheres que acreditam em Deus e que muitas vezes são excluídos porque acreditam em alguma coisa e que ainda não tiveram a mente 100% transformada, porque estão em processo de transformação, porque se vestem de uma forma diferente, porque tem uma tatuagem, tem um piercing, tem um brinco, eles são julgados e são excluídos por causa dessas coisas. E, infelizmente, os crentes, os cristãos, fazem isso com outras pessoas que precisam também, tanto quanto eles, serem alcançados pela salvação e pela palavra de Deus. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não querem ir para igreja nenhuma, porque eles já veem logo esse estereótipo. Eles já veem logo que se eles forem, vão precisar usar uma roupa específica, vão precisar falar de um jeito específico, vão precisar... Enfim, coisas que na verdade não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Então, através desse vídeo eu quero que você entenda que o Evangelho de Cristo salvífico, ele não está ligado a essa religiosidade, porque senão o Senhor Jesus ele tinha andado junto com os fariseus, hipócritas e mestres da lei. O Senhor Jesus ele tinha sido incluído naquelas seitas religiosas da época, e não foi esse o contexto. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus nunca fez parte dessa seita. O Senhor Jesus nunca concordou com a forma como que ele agiam, como que eles colocavam um julgo e peso sobre as pessoas. Eu poderia citar mais muitos textos aqui para vocês, mas esses aqui são os textos principais para que você venha entender realmente o que a Bíblia quer nos ensinar e o que a Bíblia quer fazer em nossas vidas, através das nossas vidas. E nós não podemos deixar nada atrapalhar a obra salvífica de Deus.
Se você é líder religioso, se você é um líder de uma denominação, de um grupo pequeno, de uma igreja, leia a Bíblia e interprete o que a Bíblia diz. Tire as regras da Bíblia. Não inclua o que você quer na Bíblia e distorcendo a Escritura, falando, olha, está escrito dessa forma, o que na verdade não está. Faça o correto, porque no fim dos tempos, todos nós seremos julgados por tudo o que fizemos. Você e eu vamos ser julgados diante de Deus ali, dos homens e dos anjos por tudo aquilo que nós fizemos. E é lá que nós vamos saber o que é certo e o que é errado. Você precisa procurar saber através da Bíblia Sagrada o que Deus quer de você, o que Deus quer de um cristão verdadeiro. Mas nós só vamos ter a certeza absoluta de tudo quando chegar o momento do julgamento, do juízo final. É lá que o próprio Deus vai nos julgar. É lá que vamos ser julgados pelo próprio Deus. E vamos ali ver se temos galardão ou não diante da presença de Deus. Esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter aberto a sua mente. Eu pesquisei muitos vídeos aqui no YouTube tentando entender claramente sobre usos e costumes e eu não entendi. Muitos vídeos falam de um assunto A, assunto B ligado a esse tema. E aqui esse vídeo pode ter ficado longo, mas aqui eu acredito que está dando um panorama geral para que você entenda realmente o que é usos e costumes e para que você não se apegue a essas coisas de religiosidade, assim se afastando do verdadeiro evangelho de Cristo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar cada dia, que todos os dias você esteja procurando a forma correta, biblicamente falando, de ser uma cópia do Senhor Jesus e de andar de acordo com a sua vontade, de alcançar a sua vontade e de ser salvo e andar em santidade e piedade com o Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.